Bem, bom dia a todos. Tá, aos poucos tem mais gente, Montilo. Aos poucos tem mais gente. Bom, muito obrigado, Montilo, pela apresentação. Montilo, que eu conheço já há alguns anos. Tenho aqui vários amigos aqui na sala. Sigrid, ex-aluna, está secretariando aqui. Muito obrigado pela presença de todos. Prazer dividir essa mesa com o Renato Kfouri, que é uma autoridade na área de vacinas. Eu vou falar para vocês sobre uma coisa que para o Brasil ainda é um sonho, que é desenvolver uma vacina no Brasil. Queria saber, se vocês me respondessem, quantas vacinas nós já desenvolvemos aqui no Brasil? Chutem aí. Quantas? Quantas você acha? Hein? 3? O que você acha? Quantas vacinas nós desenvolvemos no Brasil? Quantas você acha? Hã? 0. 0. Quantos medicamentos nós já desenvolvemos no Brasil? Quantos? Desenvolvimento no Brasil. O cara fez a pesquisa. Isso, o cara fez a pesquisa na universidade. Olha, é 0 ou 1, depende. 0. É 0 medicamento assim que toma, tem uma pomada, só tem uma pomada anti-inflamatória desenvolvida no Brasil. O resto tudo não foi feito no Brasil. É tudo importado, tudo. A nossa indústria farmacêutica, ela importa o sal, aí tem que escolher se é da China, da Índia, e tem uns que até importam da Alemanha. E aí coloca em blister no Brasil e vende para nós. E das 5 maiores indústrias farmacêuticas do Brasil, 3 são brasileiras. O que elas produzem de remédio? Não produzem remédio. Certo? Então, e por que isso? Porque é extremamente difícil desenvolver um produto. Um remédio é muito difícil, uma pequena molécula é muito difícil. Uma vacina é 100 vezes mais difícil. Então as pessoas perguntam assim: por que o Brasil não produz a vacina para a Covid? Não produz. Produzir é fácil. Assim como é fácil produzir Mercedes-Benz aqui no Brasil. Você importa tudo e monta aqui no Brasil, que é o que é feito. Tá certo? Então, o desenvolvimento industrial nós não temos. Isso é importante para o país, é extremamente importante para o Brasil. Hoje em dia, a indústria é menos de 10%, acho que é 10% somente do nosso produto interno bruto. E quase toda a nossa indústria ela é de transformação. Ou de transformação ou simplesmente a gente importa um produto desenvolvido no exterior e monta aqui. Certo? Se vocês forem ver os produtos mais importantes exportados para o Brasil, são todos ou minério ou algum produto agronômico que seja simplesmente enviado. Soja, carne, etc. Então, nós não agregamos valor aos nossos produtos. Como é que a gente agrega valor? Com inteligência, com capacidade criativa e com recursos para que a gente consiga fazer. Existe produção criativa no Brasil? Tem, aos montes, que ficam na gaveta. O cara publica o paper e está lá na gaveta, né? E fica lá. E a gente perde. O indivíduo e o professor universitário, como eu, se contenta de ter publicado o paper e mostrado que daria para fazer uma vacina. Mas a gente não faz. Enquanto que nós não mudarmos isso, nós vamos ser eternamente dependentes dos outros. E nós não vamos criar coisas que são de nossa necessidade. Quer dizer, Zika e chikungunya vão terminar vindo de fora e não desenvolvidas aqui. Quando o diretor do Butantan, eu peguei
um vírus que havia sido atenuado nos Estados Unidos, o NIH, então ele não é integralmente brasileiro, mas eles só tinham atenuado nos Estados Unidos, não era um produto vacinal. Então, ou seja, eles produziam no laboratório lá o vírus, congelavam o vírus imediatamente, injetavam e viam que tinha uma resposta. Isso é quase a pesquisa universitária que a gente faz. Eles deram um passo a mais e eles conseguiram produzir em boas práticas para poder injetar em gente. E fizeram uma espécie de fase 1. E assinaram um contrato com vários centros no mundo para produzirem a vacina. Mas justamente o que os caras tinham que fazer, eu vou falar no final, é atravessar o Vale da Morte. E atravessar o Vale da Morte ninguém conseguiu. Aí quando eu assumi em 2011, eu digo, mas dengue é muito importante para o Brasil. Vamos atravessar o Vale da Morte. E eu não trouxe essa história aí, porque seria até divertida, porque eu estou trazendo outras coisas, mas eu quero falar sobre essas coisas para vocês entenderem. Nós fizemos o desenvolvimento industrial e clínico entre 2012 e 2017, enquanto que eu dirigi o Butantan. Significa o quê? Parece para vocês fácil, mas crescer um vírus que seja em alta concentração, que seja industrialmente factível, estabilizá-lo, purificá-lo, liofilizá-lo, distribuir infraestrutura, é extremamente... Cada etapa dessas, que eu estou falando em uma palavra, pode demorar anos para o desenvolvimento. Anos. São coisas complexas. Nós estamos trabalhando com biologia e não com construção de um prédio. Muito bem. Nós fizemos, a fase 2 foi feita no meu serviço clínico aqui no HC, eu era diretor lá no Butantan. Quando eu e demoraram, na época, 1 ano para me dar licença para começar a fase 3, quando já tinha terminado a fase 2. Porque queriam que aquilo fosse um evento político. E quando junta a política com a ciência, nunca deu certo. Mas pena que eu não trouxe a foto para vocês aqui. Mas quando eu lancei a fase 3 desse estudo da dengue, que agora foi recentemente publicado, nós já tínhamos a fábrica construída, inclusive, estava na sala de imunização a presidente da República, o governador do estado de São Paulo e o voluntário. Todos queriam aparecer na foto. E aí tem uma foto que é sensacional, que outro dia eu prometo mostrar para vocês, não sei se todos vocês vão estar presentes, em que houve o lançamento no Hospital das Clínicas, está a presidente falando e tem uma fila de pessoas sentadas. Tinham 4 ministros de Estado, até o ministro da Defesa estava sentado ali na plateia. Não, governador, prefeito, etc., etc., tentando ganhar em cima desse trabalho. Infelizmente, quem me sucedeu no Butantan não deu a agilidade necessária para que a gente tivesse já terminado essa vacina da dengue e ela tivesse aí, porque a fábrica já estava até feita. Nós estávamos em estudo de fase 3, em que nós abrimos 17 centros de pesquisa no Brasil. Eu não sei se o Júlio acompanhou isso, eu acho que era meio em Campo Grande 1. Eu fui a Campo Grande, nós abrimos 17 centros, eram amigos meus, pessoais, que eu pedia para entrar. O cara disse, mas eu não tenho secretária, eu não tenho farmacêutico. Eu digo, eu contrato. Nós contratamos, o Butantan contratou todo mundo para poder fazer o estudo. Né? E mesmo assim, como eu disse, quem me sucedeu não deu a agilidade necessária, porque essa vacina já tinha que estar no braço dos brasileiros. A Takeda começou muito depois de nós, e a vacina da Takeda não é tão boa como a nossa, aqui a brasileira. Essa vacina é feita no Brasil, ela é quase toda ela feita no Brasil, porque nós só pegamos o vírus que estava apenas atenuado, mas não tinha todo o desenvolvimento industrial do Vale da Morte. Então ele é quase como fosse a indústria. Nós fizemos o papel da indústria e já pegamos o trabalho universitário. No Brasil, geralmente faz o contrário, a gente faz o trabalho universitário, mas não faz o trabalho da indústria. Bom, com isso eu já comi metade do meu tempo. Azar. Mas eu vou mostrar para vocês o que for possível. Você me dá 5 minutos a mais aí, senhor presidente? As bravas são elas. Elas são bravas? Elas estão com a sua cabeça fora. Eu não tenho nenhum conflito de interesse. Então, Montilo estava falando aí há pouco,
sobre o negócio da resposta, né? A resposta contra uma vacina pode ser anticorpo e pode ser resposta celular. Quando eu faço uma imunização intramuscular, nós vamos desenvolver células CD4, CD8, células B, vamos produzir anticorpo e vamos produzir células CD8 efetoras, principalmente contra tudo que for intracelular, e montamos essa resposta. Então, o que a gente espera de uma vacina intramuscular? IgG e anticorpos e célula circulante. Eu espero outra coisa? Não. Por que as vacinas Covid protegem contra a doença grave e morte? Porque é circulante, elas não estão nas mucosas. E aonde que entra o vírus é na mucosa. Por isso que quando o governo pediu uma encomenda tecnológica para nós, e nós sabíamos que todo mundo ia fazer vacina de spike, porque spike já se sabia do SARS e do MERS, que era o alvo da resposta de anticorpo neutralizante. E vaccinologista tem fixação por anticorpo neutralizante, eles não pensam em resposta celular. Agora, se eu puder recuperar os vídeos de 2020, eu dizia já lá, cuidado, esse vírus pode mutar e a resposta celular pode segurar a doença grave. Que é o que acontece hoje. Todas as vacinas que estão aqui no Brasil circulando não protegem bem contra a JN1, nem com os outros variantes, mas elas dão resposta celular. Temos que tomar vacina? Temos, porque nós temos uma resposta celular e a resposta celular é quando o vírus já está infectando a célula. Então, protege contra a doença grave e contra a morte, mas não protege o indivíduo de ter infecção. Como é que nós vamos conseguir controlar a infecção? Quando nós tivermos uma resposta de mucosa que permita com que o vírus não infecta e não transmite. Então, é uma resposta de mucosa, ela também vai ser sistêmica, porque os vírus que entram pela mucosa também dão resposta sistêmica, vai mimetiza a infecção do vírus, tem uma grande absorção no nariz, sobretudo no meu e do Kfouri, ela é bastante vascularizada e é não invasiva. Então, nós pegamos uma coorte, quando começou a doença, em março então, de 2020, nós pegamos uma coorte de 250 jovens que haviam ido passear na Europa e não sei em outros lugares e que ficaram doentes. A maioria é amigo dos meus filhos. E nós seguimos esse pessoal durante 2 anos. Nós estudamos o que eram os anticorpos importantes e nós vimos o que outros viram também, que o que era importante era anticorpo anti-RBD, que era o anticorpo chamado neutralizante. Por que é neutralizante? Como já disse o Montilo, porque ele impede a entrada do vírus. Antes disso, tem uma possibilidade de resposta? Tem. A imunidade inata produz interferon e pode acabar com o vírus, né? E tem vacinas, inclusive, que induzem bastante imunidade inata, e no começo, mesmo não tendo anticorpo, elas protegem por causa da imunidade inata. Mas uma boa vacina produz anticorpo neutralizante. E também nós estudamos 250 indivíduos contra 66 peptídeos derivados do vírus, que nós estudamos por uns sistemas de inteligência artificial para saber quais eram as partes, os peptídeos do vírus que interagem com as moléculas HLA para desencadear uma resposta CD4 e CD8. Nós isolamos 66 peptídeos desses, bom, no final das contas, a nossa vacina tem RBD e 8 dipeptídeos. Cada dipeptídeo tem um peptídeo CD4 e CD8. E isto cobre mais do que 90% da população quando a gente faz a possibilidade de interação com as moléculas MHC para apresentação para linfócitos T. Espero que eu não esteja falando grego com vocês. E aí nós fizemos uma vacina que é para ser intranasal. A vacina para ser intranasal, se você pegar o pessoal de Yale, eles pegaram a vacina da Pfizer e injetaram em camundongo no nariz. Não deu resposta muito boa. Deu uma resposta mais ou menos. Por quê? Eles não pensaram na formulação. Se você põe uma coisa pelo nariz, nós temos cílio e muco para impedir que chegue na nossa mucosa. Então, nós testamos, para vocês terem uma ideia, 52 formulações diferentes. Isso que a gente já tinha um conhecimento teórico do que poderia ser. Para ter um sistema em que nós tínhamos o antígeno, que eu já mostrei para vocês qual é que é, nós absorvíamos numa nanopartícula, junto com o adjuvante,
né? Fazíamos essa adsorção e revestíamos essas nanopartículas com outro polímero que tinha a função de ser mucoadesivo. Então, qual é a ideia aqui, pessoal? Essa partícula, ela atravessa o cílio, ela atravessa o muco, por causa dessas capacidades que a gente estudou, e se fixa na célula mucosa. Ali ela libera o antígeno e nós temos uma resposta com produção de IgA e produção de resposta celular. Para onde que eu tenho que apertar, hein? Aqui. Nós fizemos vários experimentos, aqui eu selecionei alguns que eu não vou ter tempo de mostrar. Em todo caso, os experimentos que nós fizemos com essa vacina, que a gente chamou de Multicovax, primeiro, a vacinação como vacinação primária intranasal. Quer dizer, se eu pegar uma criança hoje, e eu posso, como é que eu poderia imunizar essa criança para não ter que tomar a injeção? Depois, como a maior parte das pessoas... Então, a proteção, a gente estudou a proteção disso também, se protege contra a doença. E depois nós testamos a Multicovax como reforço, porque a maioria de nós foi vacinado, se não for vacinado, pegaram a doença, então nós já temos uma resposta primária. Então, nós temos que ver se ela funciona como reforço. Se der, eu vou mostrar tudo para vocês. Então, aqui, ó, impacto da Multicovax por instilação. Isso aqui é o protocolo, 3 doses, e o que a gente observa é que ela induz IgG sérica na intranasal, tem IgA também, e ela tem títulos na ordem de 10 na menos 5 de anticorpo neutralizante, que é o que dá uma vacina da Pfizer. E na mucosa, ela produz IgG de mucosa e produz também, quando a gente pega a célula, 3 minutos, ela produz também resposta celular, e quando a gente testa contra os peptídeos que a gente usou, também. Aí a gente viu a proteção da intranasal, e a gente viu que os animais que foram imunizados, eles estão protegidos contra a doença. Não perdem peso, eles se mantêm como o controle. Clinicamente ele também não tem problema nenhum. Os não imunizados vão morrendo, que estão aqui, e a vacina protege contra a doença. Mas mais importante de tudo isso aqui é o seguinte: se eu olhar no swab orofaringe dos animais não imunizados comparado com os imunizados, se eu injetar o vírus no indivíduo imunizado, o vírus não prolifera. Ele desaparece rapidamente e no pulmão praticamente não tem. Então, ele desaparece, ele não permite a infecção, ele não permite a proliferação. Se ele não permite a proliferação, ele é a solução para o problema. Porque nós vamos ter no futuro, então, uma vacina, quando a gente conseguir terminar isso aqui, que vai nos proteger contra a infecção. A Covid acabou? Acabou? Não acabou, né, Júlio? Está cheio de gente infectada aí. Aí o cara diz, mas a infecção é leve. É leve, mas a Covid longa e as sequelas de Covid, mesmo em doença leve, elas aparecem. Elas aparecem. E aí o cara diz, puxa vida, eu acho que eu tive uma Covid longa. Mas não sei por que eu fiquei mais, foi tão leve, mas eu estou mais cansado agora. Minha memória está pior. E não sei o que mais, não sei o que mais. Então, não caiam na história de que a vacina é leve, a doença é leve e que vocês não vão ter sequela. Vão ter sequelas, sim. Então, tem que evitar a doença. E aqui, de novo, mostrando que quem foi vacinado está que nem o indivíduo que não recebeu o vírus, e o indivíduo que recebeu o placebo ficou doente. Então, a vacina protege através da imunização nasal. Então, nós temos uma forte resposta IgG e IgA, a indução de anticorpos IgA locais, neutralização de pseudovírus após a segunda dose. Então, nós começamos a tratar pseudovírus. Quando a gente faz ciência, eu não posso mudar a cada 10 minutos de vírus. Eu tenho que mostrar um negócio, depois é que eu vou mudar, vocês vão ver no fim. Ela protege contra a infecção de SARS-CoV-2, reduzindo as cargas virais na orofaringe e nos pulmões. Mais interessante ainda é saber se ela inibe completamente a transmissão de animal para animal. E esses experimentos estão rodando agora, e por isso que eu não tenho a resposta ainda. Como dose de reforço, o que a gente fazia? A gente imunizava com vacina de RNA, esperava baixar o título, e aí vinha com a vacina. E a gente mostra que tem anticorpo IgG, IgA sistêmico,
e a neutralização é muito rápida, e aí nós começamos a trabalhar com o vírus BA5. E quando a gente dava BA5, a gente estimulava o BA5, mas como tem muito epitopo em comum com o Wuhan, também aumentava a resposta anti-Wuhan. E nós encontramos isso também na saliva, no lavado nasal e no lavado broncoalveolar também. São mais respostas de estímulo, mostrando que tem uma resposta boa. Eu estou no fim, já acabei. O desfecho como dose de reforço, então, é um aumento... desculpe. Droga. Então, aumento da resposta IgA após cada reforço, indução de anticorpos IgA locais, mesmo o cara já tendo IgG circulante, neutralização de pseudovírus Wuhan, mas também Ômicron, que aí a gente estava usando o Ômicron para dar respostas, e indução de resposta celular com o primeiro reforço, que a gente estudou e que mostrou claramente tudo isso. A gente pode conversar ainda. Os impactos potenciais dessa vacina, né? É o acesso fácil, né? Terapia baixo custo, o acesso é super fácil, é uma solução completamente inovadora, não tem nada disso no mundo, é uma ferramenta nova, é uma plataforma para outros vírus também respiratórios, e a gente promove o Complexo Industrial da Saúde no Brasil, e a gente faz alguma coisa no Brasil. Isso aí que seria genial antes de eu me aposentar. As etapas que tem para a gente chegar aqui, hoje em dia a gente tem maneiras de ver a evolução tecnológica através do que a gente chama de TRL. Estuda depois que vocês vão ver. Então, isso aqui tudo foi o que a gente fez, que eu não vou entrar para a gente chegar aqui, em que nós estamos, e para depois a gente chegar no teste clínico. Então, atualmente, o que nós estamos fazendo? Nós estamos produzindo o nosso antígeno em condições de boas práticas. E no Brasil nós encontramos quem fizesse isso. Eu comprei o serviço numa empresa holandesa chamada Batavia, que não tem nada a ver com o Batavo, mas holandesa também, em que nós já temos uma linhagem celular que produz altas concentrações de RBD, e a gente trabalhando aqui com a BA 1.5, e que aparentemente também inibe JN. E em breve nós vamos conseguir juntar isso aí tudo para que a gente possa iniciar os testes em gente. Isso aqui que eu falei em 10 minutos ou 15 minutos, vocês não têm ideia da quantidade de trabalho que tem. A quantidade de trabalho que tem. E é tudo feito aí, aqui na USP. E tem, lá sei eu, umas 30 ou 40 pessoas envolvidas. Bom, depois nós queremos fazer um teste clínico, que não vai ser tão difícil porque nós vamos estudar infecção, nós vamos estudar doença. Eu não vou entrar em detalhe porque eu não tenho tempo, mas o grande problema, como eu disse para vocês, é como que a partir de uma pesquisa básica que a gente faz aí com uns $200 mil, $100 mil, $200 mil, $300 mil, você consegue fazer a pesquisa básica. Para chegar aqui na proteína final, você vai gastar aí, no mínimo, 50 a 100 milhões de dólares. De onde é que sai esse dinheiro? Bom, as pessoas têm que acreditar. Vocês acham que o brasileiro acredita no brasileiro? Não acredito. Vocês querem que eu dê exemplos? Não. Então, mas o grande problema é atravessar o Vale da Morte. E o Vale da Morte nós atravessamos na vacina da dengue. Nós pegamos a fase inicial, universitária, e atravessamos. E agora nós vamos atravessar, estamos atravessando aqui com essa vacina intranasal. Tem que acreditar, nós acreditamos e que estamos trabalhando dioturnamente nisso aí. Temos uma reunião com a Anvisa amanhã, para a gente ver os detalhes de como a gente chega lá. Bom, quantidade de gente enorme, eu botei só algumas pessoas aqui. Eu só queria salientar o trabalho enorme dessa minha aluna aqui, Roberta Paine, e a ajuda enorme de Edécio e de Marco Stefano para chegarmos aí. Todas essas pessoas nos ajudaram muitíssimo. É um grupo eu tenho químico, tem biólogo, tem de todo mundo, tem de tudo aqui para fazer, e é só assim que a gente chega lá. Porque, na verdade, há muito tempo eu tinha que estar dando aula, e quem tinha que estar fazendo isso aí era a indústria. Só que a indústria brasileira não faz. E se eu for falar com uma indústria estrangeira, eles vão querer usar as coisas que são feitas nos Estados Unidos, porque eles não vão acreditar aqui no Tupiniquim.
É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Desculpe se eu passei do tempo.